Continuamos a nossa série de controvérsias na igreja, série que temos abordado estes assuntos que às vezes geram controvérsia, onde muitas vezes igrejas não abordam, não falam biblicamente sobre, evitam, né? E que por conta disso, muitos irmãos pensam de uma forma, de outra. A gente vê igrejas que adotam um posicionamento, outra igreja tem outro posicionamento, e nós precisamos abordar sobre isso. Para quê? Para que encontremos um bom fundamento, não na opinião humana, não naquilo que sai da nossa própria cabeça, mas naquilo que a palavra de Deus nos diz. Já tratamos aqui de alguns assuntos complexos, né? Tratamos sobre o aborto, tratamos sobre divórcio e novo casamento, e também falamos sobre racismo. E hoje a gente vai falar sobre complementarismo, que logo vocês vão entender o que quer dizer este termo, e ministério pastoral feminino. O que a palavra de Deus diz sobre estas coisas? O que a gente precisa aprender sobre estes fatos, né? O que nos motiva a falar sobre este assunto? O que nos motiva, gente, é porque hoje a gente vê cada vez mais uma grande confusão acerca do papel do homem e da mulher. A grande verdade é que a gente está vivendo em meio a um mundo polarizado. E esse mundo polarizado tem influenciado quase todas as coisas que pensamos. E não é diferente aqui na questão do papel do homem e da mulher. Por exemplo, a gente tem de um lado o extremo do machismo, que sim, muitas vezes é propagado por aí, onde enaltece a figura masculina e trata com desprezo o papel, a importância da mulher, tratando-a como algo inferior. Homens têm agido como se fossem completamente independentes. Não reconhecem que a mulher tem o mesmo valor que ele para a sociedade. Homens não reconhecem que precisam das mulheres e muitas vezes as tratam como um acessório somente em sua vida. No outro extremo, a gente tem aquele feminismo exagerado, aquele feminismo que tem também buscado enaltecer a figura da mulher e diminuir ou excluir totalmente a necessidade do homem para a sociedade e para a vida da própria mulher. Veja que o discurso dos dois extremos podem ser resumidos em uma palavra: independência. Nós não precisamos do outro. Por isso a gente precisa falar da importância mútua que temos entre homem e mulher. A dependência, sim, que nós homens temos das mulheres e das mulheres dos homens. A importância disto. E além disto, aproveitando que falaremos sobre o papel do homem e da mulher nesta aula, também precisamos falar, e é um dos focos nossos hoje, sobre a questão do ministério pastoral feminino, que a gente sabe que é algo que está aí, e a gente vê essa controvérsia. Por que tem igreja que está ordenando pastoras? Isso é bíblico? Isso é o que as Escrituras nos diz? E a gente precisa tratar sobre este assunto. E, gente, sobre esta questão do valor e dos papéis do homem e da mulher, há duas posições que são as mais comuns sobre o assunto. A primeira que eu cito aqui é o igualitarismo. O igualitarismo, ele vai defender que homem e mulher têm o mesmo valor. E o igualitarismo também vai defender o seguinte, que as funções são intercambiáveis. Tudo aquilo que o homem pode fazer, a mulher também pode fazer, também
é compatível com ela e vice-versa. Essa é uma visão muito moderna. Grande realidade é essa. É algo que tem surgido nos nossos tempos de hoje. E a outra visão é o complementarismo, que é aquilo que a gente crê como igreja e aquilo que a gente crê que as Escrituras ensinam, né? Por isso que a gente adota como regra de fé para nós. E o complementarismo vai dizer o seguinte, que homem e mulher têm valores iguais, possuem o mesmo valor relacionado à dignidade. Porém, homem e mulher têm papéis distintos, funções distintas. A ideia do complementarismo é essa questão do complementar. O homem e a mulher, um complementa o outro, cada um exercendo as suas funções. Vamos então ver um pouco de como isso é expresso na Bíblia. Como nosso foco é esse, aprender e responder essas controvérsias à luz da palavra de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que ver é a questão do valor do homem e da mulher, perante Deus e também perante o outro. Como que a gente olha para o homem e para a mulher no sentido bíblico? E uma primeira coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é de Gênesis 1, 27, que vai dizer o seguinte: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse texto bíblico aqui, gente, é importantíssimo nas Escrituras. A gente citou e fez referência a ele, por exemplo, na aula de aborto. A gente fez referência a ele também na aula sobre racismo. E por que a gente cita constantemente este texto bíblico? Porque fala deste valor que todo ser humano tem, por ser imagem e semelhança do Senhor. Em toda a criação que Deus realizou, foi com o ser humano que Deus foi e criou e colocou sobre cada ser humano, homem e mulher, a imagem dele. Isso é algo grandioso. Isso é algo maravilhoso. Todo ser humano, seja homem ou mulher, como vimos na aula sobre racismo, seja de qualquer povo, de qualquer etnia, todo ser humano possui em si essa característica de ser imagem e semelhança do Criador. E isso dá um valor gigantesco a todos eles. E, gente, isso é algo revolucionário da fé judaico-cristã. Eu lembro vocês de que quando surge ali a fé do Antigo Testamento, a fé do Novo Testamento, era muito comum culturas onde o ser humano tinha, o homem tinha um valor maior do que as mulheres. As mulheres eram vistas realmente como alguém inferior, mas chega as Escrituras, chega a revelação de Deus e fala homem e mulher, imagem do Criador. E isso mostra para a gente o valor que tanto o homem quanto a mulher possuem. E o melhor é que o nosso Deus, ele não é um Deus que somente fala, ele demonstra isso na prática. Muitas vezes a gente se lembra dos relacionamentos de Deus com alguns homens, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, enfim. Mas na Bíblia a gente vai ver como que as mulheres são importantes e como que Deus se relaciona com elas de maneira maravilhosa. Eu pego aqui, por exemplo, a salvação que é destacada na Bíblia de Raabe e Ruth. Essas estrangeiras que são adotadas ali ao povo de Deus mediante a fé. São duas mulheres que, como eu disse, na maioria das culturas eram vistas como inferior, mas Deus acolhe em meio ao seu povo e faz questão de relatar isso em sua revelação. A gente tem exemplos de mulheres que o Senhor se atentou, Agar e Lia. E por que eu peguei o exemplo dessas duas em especial?
Se você está fazendo ali a leitura bíblica da igreja, você já passou pela narrativa delas. E tanto Agar quanto Lia eram rejeitadas pelo seu marido. Agar, ela foi expulsa ali do convívio com Abraão, em meio às discussões com Sara. Lia, ela era desprezada por Jacó. E quem era que se atentava a estas mulheres? Deus. Deus sempre se atentou a ambas. Este é o nosso Senhor. A gente tem Deus usando mulheres para propósitos específicos. Débora, no Antigo Testamento. Maria, a mãe de Cristo, no Novo Testamento. Mulheres que são citadas na Bíblia, referenciadas na Bíblia. E por fim, também destaco que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não chamou somente homens, Ele olhou, cuidou e chamou mulheres. Marcos 15, 40 e 41 vai dizer: estavam ali algumas mulheres observando de longe a crucificação de Jesus. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e o serviam. E além destas, haviam muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Veja, Jesus se atentou para mulheres também. Tudo isso é o testemunho que reflete aquilo que a gente viu desde Gênesis. Aos olhos do Senhor, e aquilo que é esperado de Deus, também aos nossos olhos como sociedade, homem e mulher têm valores iguais. Visto isso, agora a gente precisa falar daquilo que é o motivo até da discordância ou da controvérsia, que é a questão dos papéis. A gente viu, homem e mulher têm o mesmo valor, a mesma dignidade, mas e quanto aos papéis? E a gente precisa ver o que a Bíblia diz sobre isso. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber o seguinte. Veja o que diz Gênesis 2:18, lá no início, também em Gênesis. Quando Deus cria a mulher, vai dizer: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante para ele. Pastor Leonardo pregou este texto recentemente na nossa série sobre família. Você, que é parte da nossa igreja, talvez estava acompanhando ano passado, já estava se reunindo conosco, se lembra. E esse versículo é a chave e mostra para nós o propósito de Deus desde lá do início. E uma palavra importante é essa palavra auxiliadora. Auxiliadora. É uma palavra-chave aqui. A ideia é que quando Deus cria a mulher, Ele diz que vai criar esta auxiliadora, e a ideia aqui é de uma aliada, uma parceira, uma companheira de caminhada, que vai estar ajudando, complementando o homem em suas necessidades. É interessante que quando a gente olha para a criação, sempre Deus vai olhar e vai dizer que tudo estava bom, né? Mas aqui é a primeira vez que ele fala, não é bom. Não é bom que o homem viva só. O Senhor percebe a necessidade do homem ter esta auxiliadora, essa companheira, essa aliada. Outra coisa interessante é o semelhante, porque na ideia aqui do contexto original, a ideia do autor é de algo que é semelhante oposta ao homem, semelhante oposta a ele. Até coloquei uma leitura ali literal, seria, vou fazer uma auxiliadora aliada semelhante oposta a ele. A ideia é que como se fosse um quebra-cabeça, duas peças que se chegam e se encaixam. Cada um necessitando do outro em suas particularidades, mas chegando e complementando um ao outro.
vemos que a plenitude da humanidade é visto na união do homem e da mulher. Essa é a completude da humanidade. E várias coisas, gente, refletem essa ideia da dependência e da importância de um e do outro na vida do ser humano. A gente pode citar muitas coisas que a gente percebe até pelo nosso viver. Por exemplo, se a gente olhar a questão reprodutiva, homem e mulher têm os seus papéis distintos na concepção de um novo ser humano. É interessante que, às vezes, a gente não se atenta até aos detalhes. Certa vez, conversando com a Gabriela, ela estudando, né, medicina, ela comentou comigo e falou sobre o parto e sobre as dores que vêm no parto. E ela falou como é diferente a maneira como o organismo do homem lida com a dor e como o organismo da mulher lida de maneira diferente. Como que a transmissão da dor é distinto na mulher e ela consegue suportar de maneira mais prolongada a dor, então, do parto. Isso é algo maravilhoso. Quando ela falou, eu falei, não é possível. E o professor dela falou, se fosse homem, não aguentaria. E eu imagino, porque a gente não aguenta uma gripe, quanto mais o parto, né? Mas veja, é algo maravilhoso e mostra o quê? Essa dependência. Como a mulher tem o seu papel e ela parece que foi feita para aquilo. A biologia do nosso ser testemunha disso. O corpo do homem e o corpo da mulher são diferentes. Por questões hormonais, o homem normalmente tem mais força que a mulher. E não é incomum a mulher, enquanto está arrumando a casa, chamar o marido para mover móvel, tirar móvel, voltar móvel. E faz parte da dinâmica da vida. Quando chegar algo para reparar, a esposa vai chamar o marido. Ó, preciso que aperte o parafuso, que monte esses móveis. E no nosso tempo, depois de alguns meses, aquilo vai estar arrumado. Não é? 6 meses, falam que é isso no sindicato, né? 6 meses é o prazo máximo, depois você pode acionar. A mulher, ela vai acionar o homem para a sua proteção, e assim o é. Quando ela se sentir acuada, quando ela se sentir ali com medo, muitas vezes ela vai recorrer, sim, a este homem, que é a fonte, muitas vezes, da proteção dela. Os temperamentos também mostram das nossas diferenças. Homem e mulher têm temperamentos distintos, e isso gera aquele bom equilíbrio no nosso lar. Além disso, há diferenças na responsabilidade delegada. A gente vai ver que na Bíblia há responsabilidades que são incumbidas em maior força ao homem. Por exemplo, o sustento do lar. Não há problema da mulher ir e trabalhar e conseguir complementar o sustento e estar atuando também nisso. Mas a quem é incumbido maior responsabilidade à luz da Bíblia no trabalho? O homem. Costumo falar que se tiver uma necessidade, os dois estiverem desempregados e um tiver que sair na rua para vender algo, quem é? É o homem. O homem tem essa responsabilidade maior no sustento do seu lar. E tratando de responsabilidade, a gente vê que uma responsabilidade que Deus delega ao homem também é a questão de liderança em sua família, a questão da autoridade. E veja, isso está desde lá em Gênesis. É algo que a gente precisa pontuar. E como a gente vê isso desde lá de Gênesis, desde lá do propósito criacional, antes da queda até, a gente vê nestes textos bíblicos. Vamos ler aqui. Gênesis 2:20 vai dizer o seguinte: o homem deu a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos, deu nome, né? A todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens.
Então veja, o homem, ele dá nome aos animais. E o que quer dizer isso, gente? Desde a cultura antiga e até nos tempos de hoje, quando a gente dá nome a algo, quer dizer que a gente tem uma posição de autoridade sobre aquilo. A gente, pai, mãe, ele escolhe o nome do seu filho, né? E dá nome para o seu filho. E isso é o quê? É uma denotação da autoridade do pai e da mãe. Quando o pai e a mãe escolhem o nome do filho, eles estão transmitindo esta ideia de autoridade. Isso é refletido quando o homem dá o nome aos animais e também é destacado com o homem em relação à mulher. Veja, Gênesis 2, 23 vai dizer, e o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada, né? Ele faz aqui esse jogo de palavras e ele dá nome após a criação. Mais tarde a gente vai ver que o mesmo homem, Adão, ele então faz o seguinte, o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Essa questão do homem ali, dar nome à mulher, dar nome a esta que foi criada, denota esse senso de que o homem teria este papel de liderar a sua casa, de ser o cabeça do seu lar desde lá do princípio, de ter este papel de autoridade na relação da família. E antes de continuar a aula, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Por que a serpente foi tentar a mulher e não um homem? Por que a serpente foi lá tentar a mulher, ao invés de ir em Adão e buscar tentar Adão? Alguém quer arriscar aí? Porque Deus deu ao homem o mandato, a palavra. Ok? Alguém quer arriscar outra coisa? Cabe ao homem orientar a sua mulher. Tá joia. Gente, é importante aqui a gente responder essa pergunta. O que a irmã falou não está errada, né? Uma das coisas é que realmente Deus havia dado mandato para o homem. O homem, como autoridade do seu lar, deveria fazer o quê? Guiar a sua esposa na verdade. Mas veja o seguinte, que a serpente vai buscar corromper Eva, porque tem um propósito por detrás disso, que é corromper toda esta estrutura e esse padrão de autoridade que Deus havia estabelecido. Veja, para a serpente não basta a mulher desobedecer a Deus, Adão desobedecer a Deus. Ela quer destruir todo este padrão. Se você observar as pinturas, que muitas vezes retratam a queda, você vai ver que as pinturas retratam Eva em pé, numa posição do quê? De autoridade, domínio, e o homem caído, né? Muitas vezes o homem numa posição do quê? De submissão. Como que ela guiando o seu marido, quando na verdade era papel do marido guiar a mulher. Quando na verdade era o papel de Adão estar guiando ela na verdade. Então, além do fruto, tudo isso, essa desobediência a Deus, veja que a serpente tinha um propósito, corromper toda a estrutura autoritativa que Deus tinha dado lá no início. É tão verdade isso que quando Deus vai lá e proclama o seu juízo a Eva, aplica seu justo juízo, ele vai dizer o seguinte, e a mulher, o Senhor disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos da gravidez, e com dor você dará à luz a filhos. E aí o texto diz, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará.
E aqui, gente, a ideia é que agora a mulher ela passa a desejar esta posição de autoridade. Mas Deus fala, agora o seu marido, ele com a mão pesada, ele a governará. Porque a mulher, ela corrompeu toda a estrutura autoritativa. E é aqui que começa a guerra dos gêneros pela autoridade. Onde tantas e tantas vezes a mulher vai tentar usurpar, vai pegar o papel do homem. E muitas vezes também o homem vai falhar no seu papel de autoridade. E vai se render ao papel da submissão. É tudo isso, é os efeitos da queda. Veja o que esse comentarista diz. Ele vai dizer o seguinte, o objetivo de Satanás não era apenas fazer Adão e Eva pecarem, e sim romper e destruir toda a estrutura de autoridade que Deus criou. Ele queria causar uma reação em cadeia de rebelião por todos os cosmos. O plano de Satanás era que um animal, a serpente, convencesse a mulher a convencer o homem a declarar guerra contra Deus. Veja, os animais que eram aqueles que estavam no mais baixo nível ali, né, de submissão, ele ataca a Eva, convence Eva vai para o seu marido. É tudo ali, essa estrutura sendo demolida, aquilo que Deus havia criado. E, gente, aqui eu gostaria de fazer algumas observações sobre esta questão da autoridade. E a primeira observação que eu gostaria de fazer é que ela vem acompanhada de grandes responsabilidades, mais do que benefícios. Sabe por que hoje em dia todo mundo quer ter autoridade? Porque todos nós, às vezes, nutrimos uma visão distorcida do que é ter autoridade. Quando a gente pensa em autoridade, a gente pensa naquele rei, naquele governante que abusa de todos os cidadãos ali, né, de todo mundo do país, e vive numa boa, vive no luxo, diante do fruto do trabalho daqueles que são habitantes do país. Quando a gente pensa em autoridade, às vezes a gente pensa naquele chefe de empresa, dono de empresa que abusa dos seus funcionários e vive uma vida de luxo. E todo mundo, então, quer ter autoridade, porque olha para a autoridade e fala, ter autoridade é bom demais. Porque todos nós parece que queremos o quê? Exercer essa autoridade abusiva. Mas veja que do ponto de vista bíblico, quando falamos do ponto de vista bíblico, a autoridade vem com muito mais responsabilidade do que benefício a todos nós. A grande verdade, homens, é que nós seremos muito mais cobrados pela vida da nossa família, pela vida da nossa esposa, pela vida dos nossos filhos. A grande verdade é que essa responsabilidade, como eu já citei, atinge o lado do sustento. A gente tem que trabalhar muito mais. A gente tem que ser essa ponta de lança que topa qualquer parada para manter a nossa família. Qualquer parada legal, lógico, gente. A gente tem que ser. Outra coisa que a gente vê é que nós, homens, temos que ser este que guia a família espiritualmente falando. É papel nosso. Abrir as escrituras, guiar na verdade. Como foi dito aqui no relato da queda, o que Adão deveria ter feito, instruído a sua esposa na verdade de Deus. É isso, igreja. É isso. Responsabilidade que vem com essa autoridade. Quando tem uma decisão difícil no lar, quem que tem que tomar essa decisão difícil? O homem. Veja a responsabilidade. Tudo isso é responsabilidade, e isso é uma autoridade bíblica, onde a gente vê muito mais cobrança. Eu me lembro quando o pastor Leonardo fez a série da família, ele falou, se nós homens tivessem em vista o tamanho que é a responsabilidade, a gente desejaria ser a mulher.
A gente desejaria ali ser aquele que está no papel da submissão, porque a autoridade vem sim com uma grande responsabilidade sobre os ombros, e a gente precisa encarar essa realidade. Além disso, a autoridade deve ser exercida de acordo com as instruções de Deus, e a gente não podemos negar, pessoal. O que vemos é, cada vez mais, homens fazendo mau uso da autoridade. Isso é uma realidade. Se você abrir noticiário, abrir leitura sobre o assunto, você vai se deparar com isso. Homens que sim, abusam da autoridade. E por isso a gente precisa buscar a palavra e ser diligente como igreja de viver esta palavra. E por fim, o nosso modelo de autoridade amorosa é Cristo. Como que exercemos a autoridade igual ao nosso Senhor. Efésios 5, 25 e 27 vai dizer: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O nosso modelo é esse modelo do amor sacrificial que aprendemos na cruz do Calvário, onde Cristo chega ao ponto de entregar a sua própria vida por amor dos seus. É assim que o homem exerce a autoridade em seu lar. Visto este conteúdo, que é base para o complementarismo, eu gostaria agora de tratar sobre a questão do ministério pastoral feminino. Como vimos com a queda, a relação do homem e da mulher, no que diz respeito às suas funções, a autoridade é afetada. E a gente vai ver que agora há uma grande confusão sobre este assunto. A mulher sempre buscando este papel de autoridade, e muitas vezes o homem falhando em exercer. E aqui, gente, precisamos falar do contexto da igreja, da vida eclesiástica, porque temos visto cada vez mais no meio evangélico se tornar comum a ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Eu poderia aqui falar de várias denominações, tá bem? Porque grande parte está, infelizmente, incumbida, está caindo neste erro. Mas eu gostaria de nos manter na nossa, né? Vamos olhar para os outros não, vamos ver para a nossa denominação. A Convenção Batista Brasileira, em sua declaração doutrinária, vai dizer o seguinte sobre o ministério da palavra. Eu leio aqui da declaração doutrinária dos batistas brasileiros. Diz: todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino, na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Entretanto, Deus escolhe, chama e separa certos homens de maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do ministério da sua palavra. No artigo 5 desse tópico diz ainda: quando um homem convertido dá evidências de ter sido chamado e separado por Deus para esse ministério e de possuir as qualificações estipuladas nas Escrituras para o seu exercício, cabe à igreja local a responsabilidade de separá-lo formal e publicamente, em reconhecimento da sua vocação divina, já existente e verificada em sua experiência cristã. E, gente, quando lemos aqui esta declaração doutrinária, nós, Igreja Batista Itaipu, concordamos com ela.
Vamos ver aqui que o ministério pastoral toda vez é atribuído a homens. E aqui é no sentido de sexo masculino mesmo. Os pronomes são masculinos em toda a declaração. Nós corroboramos com isso. Por que nós só corroboramos? Porque cremos que isto é bíblico e a gente vai ver. Vamos passar pelas Escrituras. Porém, o que temos visto em meio à nossa denominação é que vários estados têm ordenado pastoras, têm pegado mulheres e têm colocado no ministério da palavra. O estado do Paraná é um deles. Não são todos estados, tá bem, gente? Há estados que não têm ordenação feminina. Mas há estados onde a ordem dos pastores batistas tem ordenado mulher. O nosso estado é um deles. E por isso, precisamos, sim, abordar sobre o assunto e fincar as nossas pernas aonde? Nas Escrituras. Nosso fundamento nas Escrituras. E para isso, primeiramente, eu falo do Antigo Testamento. Se a gente olhar para a liderança espiritual do povo de Deus, desde lá do Antigo Testamento, a gente vai ver que sempre era atribuído o papel do sacerdócio a quem? A homens. A homens. E isso reflete o que, gente? O propósito criacional. O Senhor, em relação à vida espiritual do seu povo, à vida religiosa do seu povo, Ele tem que aquele propósito criacional de que o homem exerça a autoridade também seja aplicado à vida religiosa do seu povo. Veja o que diz Êxodo 28:1. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e os filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E, gente, eu destaco aqui que é Deus falando, viu? Aqui é o Senhor falando diretamente. O Senhor dando ordem e instrução. Por quê? Muitas das vezes vão alegar, não, é que Moisés, ele era patriarcado, ele era machista e tudo mais. Gente, aqui é Deus falando com Moisés. É Deus falando com Moisés. E ele está falando o quê? Que o sacerdócio seria passado de Arão e para os seus filhos homens. E assim prossegue, pela linhagem dos homens, da linhagem de Arão. No Novo Testamento, a gente vai ver que parece que este princípio, esse princípio continua. No Novo Testamento, agora na vida da igreja, a liderança estabelecida por Deus continua sendo composta por homens. Eu destaco aqui que todos os apóstolos estabelecidos por Jesus eram homens. Gente, quer uma oportunidade boa para talvez Jesus quebrar esta concepção, essa ideia? Seria aqui, estabelecendo apóstolos. Se Jesus tivesse como ideia mudar alguma questão a respeito da autoridade do seu povo, o que bastava Jesus fazer? Colocar ali uma mulher entre os apóstolos. Mas o que Jesus faz? Jesus, ele continua seguindo o mesmo princípio, provavelmente fazendo o quê? Olhando para o propósito criacional de Deus. Olhando para o propósito da criação de Deus. E Jesus prossegue da mesma forma. Eu lembro vocês, a gente leu o texto aqui, Jesus tinha muitas seguidoras mulheres. Eu, quando leio os evangelhos, parece que as mulheres eram até mais piedosas que os homens. Porque aqueles discípulos erravam e as mulheres estavam firmes, né? A gente lê o relato da crucificação, o que diz no relato? Das mulheres lá, vendo de longe Jesus crucificado, enquanto os outros estavam correndo fora. Mas Jesus, ele segue o mesmo propósito. Ele institui, então, apóstolo, e todos são
homens. Não temos no Novo Testamento nenhuma mulher ordenada como pastora. A gente vê, por exemplo, Timóteo, Tito, discípulos de Paulo que se tornaram presbítero. E nas cartas também, várias vezes, é mencionado pessoas que atuavam em presbitério. E elas são o quê? Homens. Homens. Não há relato de ordenação de mulheres em todo o Novo Testamento. E por fim, os textos inspirados por Deus que falam sobre o requisito para o pastorado destacam aspectos inerentes aos homens. Aspectos que são dos homens. 1 Timóteo 3 vai dizer o seguinte, que é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Esposo, marido, um homem. Ainda no mesmo capítulo vai dizer que ele governe bem a sua própria casa. Gente, quem que governa a casa? O homem, né? Acabamos de ver. Quem que é aquele que deve governar o lar? O homem. A mulher que governa o lar, ela está usurpando o governo do seu marido. Então veja, o governo do lar é do homem, e destaca esse aspecto. Em Tito, que é a outra lista de requisito, veremos também que Tito vai dizer alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Ele repete esse pré-requisito que destaca o caráter masculino. E uma coisa importante também, gente, é que quando olhamos para 1 Timóteo 3, se prosseguimos ali, vamos ver que vai falar do ministério diaconal. E no ministério diaconal já há abertura para mulheres, por isso que temos até diaconisa. Então veja que Paulo poderia, em 1 Timóteo 3, quando fala dos pastores, dar a abertura, mas ele parece ser fechado. Aí quando chega na diaconia, que é outro papel de liderança na igreja, ele abre para a possibilidade de mulheres exercerem. Por fim, um texto-chave para a gente entender a questão do ministério pastoral é 1 Timóteo 2, do 12 ao 14. Nele, o apóstolo Paulo ele vai ser veemente ao dizer o seguinte: e não permito que a mulher ensina, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esse texto é importante e vai trazer nós para o início da aula também, para tudo que a gente já viu. Quando Paulo está falando com Timóteo aqui, que não permite que a mulher ensine, a ideia é que esse ensinar está em conexão com exercer autoridade. Não é que a mulher não possa dar aula, por exemplo, no ministério infantil, como temos na igreja. Não é que a mulher não possa, dentro do contexto da igreja, instruir. Pelo contrário, a gente vê até falando nas epístolas das mulheres mais velhas instruírem as mais novas. Isso é dito. O ponto aqui é o ensinar com autoridade. Veja, a gente tem frentes de ensino na igreja. E algumas frentes de ensino são autoritativas. A nossa EBD, pela manhã aqui, que é pública e aberta à igreja, ela é autoritativa. O peso daquilo que falamos aqui é o peso da nossa interpretação como igreja das Escrituras. O culto público é a mesma coisa. O pastor abre a palavra, explica a palavra. E isso vem com peso de autoridade. O estabelecer daquilo que cremos como igreja é algo que vem com peso de autoridade. E a ideia de Paulo é que a mulher não deva exercer esse tipo de ensino. Esse tipo de ensino
ele é compatível a homens, para aqueles que estão aptos a exercer esta autoridade. E aqui, gente, qual é o argumento de Paulo? Ele vai recorrer à criação. A criação. Aquilo que a gente viu. Veja que o argumento de Paulo, ele vai falar, primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ele vai dizer disto. Deus criou o homem, depois veio Eva. E como vimos, Adão, inclusive, foi aquele que nomeou Eva. Então, olhem para o princípio criacional. A autoridade estava estipulada por Deus desde o princípio para o homem. E a igreja vive isso. E logo depois ele vai dizer sobre o relato da queda. Vai dizer, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre isso que falamos há pouco. Que a serpente, ela foi até a mulher, e no relato da queda há uma usurpação da autoridade. É que como se Paulo falasse, olhe para como foi a queda. A queda aconteceu nesses termos. Com a mulher assumindo a posição de autoridade que não era devida a ela. Com o homem não exercendo o seu papel de autoridade. É como se ele evocasse o papel da queda e então apontasse, veja o estrago que foi lá no início. Isso não deve acontecer na igreja. Então, Marcelo, eu li aqui a declaração da Convenção Batista Brasileira. Pelo menos nos termos que estão hoje, ela corrobora com o que Timóteo está aqui, né? Hoje, a Ordem dos Pastores Batistas daqui do Paraná, infelizmente, não tem seguido a própria declaração de fé da Convenção. Muito disso acontece pelos tempos modernos mesmo. O problema surgiu, igrejas estão ordenando pastoras, você tem um caminho bíblico que seria exortar as comunidades ao arrependimento. E você tem, às vezes, o caminho, enfim, talvez político, talvez de não tocar no vespeiro, onde acaba fazendo ali uma vista grossa, né? Por isso, nós, como pastores, a gente pretende ficar firmado na palavra de Deus, em primeiro lugar, né? É aquilo que é a nossa regra de fé. Hoje, do jeito que estão os termos da declaração doutrinária também, né? Concordamos com ela, mas é isso. Sim. A irmã Débora até está compartilhando aqui, muito interessante, que ela teve, quando teve votações sobre isso, junto à convenção, ela teve presente. E ela relatou, houve muita discussão, muita divergência, não há unanimidade sobre o assunto. E ela falou, foi ali muita divergência. Inclusive a irmã Débora falou, eu fiz faculdade de teologia, eu aprendi do jeito que está sendo ensinado aqui na escola bíblica. O papel da mulher biblicamente. E aqui um ponto. Gente, por isso que a CBD é importante. Porque a gente está buscando as respostas onde? Nas Escrituras. Porque às vezes há muita discussão em meio a esses debates, porque muitas vezes as Escrituras é deixada de lado. Porque, veja, as Escrituras é clara sobre o assunto.
por que há discussão? Porque muitas vezes a gente deixa de lado o Senhor da igreja, que é o cabeça, e às vezes pensamos o que é melhor ao nosso ponto de vista para a igreja de Cristo. O que é a nossa convenção, a nossa ideia para a igreja de Cristo. Por isso é importante a submissão à palavra, né? Amém. Filha da irmã Débora também fez faculdade, também ouviu daquilo que as escrituras dizem, né? Não, não. Isso é ao permanecer calada no sentido de ensinar com autoridade. A mulher não deve subir ao púlpito, por exemplo, pegando o exemplo nosso aqui, e pregar no sentido deste falar com autoridade máxima, ocupar este lugar, essa frente de ensino autoritativo da igreja. É nesse sentido que ela deve permanecer calada. Não tem problema uma mulher servir no ministério de louvor, não tem problema a mulher orar em meio ao culto, servir em escola bíblica no sentido das crianças, né? É muito comum mulheres instruírem a outra e crescerem junto. A gente vê este papel da mulher exercido não só nos dias de hoje, desde o início da igreja, tá joia? Desde o início da igreja. A gente tem no relato de Atos, por exemplo, Priscila, que ensinava do evangelho, é dito em Atos, no sentido do discipulado, do crescimento da igreja. Então é entender o permanecer em silêncio junto no contexto. Qual é o contexto que Paulo está falando aqui do ensinar com autoridade? Isso invalida o ministério pastoral. Por quê? O ministério pastoral é isso. É falar com autoridade para a igreja. Tá joia? Antes de terminarmos, gostaria também de ler aqui uma citação da esposa do Timothy Keller. Ela, à luz desse texto bíblico, ela vai dizer: acho não apenas plausível, mas inevitável chegar à conclusão de que mulheres estão sendo obrigadas ao silêncio por Paulo aqui, isto é, proibidas de participar em uma função reservada somente a presbíteros, pastores, aqueles homens incumbidos de julgar com fidelidade pessoal e coletiva, segundo o depósito apostólico da verdade. Então temos aqui uma mulher que foi às Escrituras, analisou as Escrituras, e ela vê como algo não só plausível, mas inevitável chegarmos a esta conclusão. Gostaria de indicar um livro para vocês, meus irmãos. A Mulher e o Ministério Pastoral foi um livro agora publicado por uma editora chamada Pronobis. O dono desta editora, o editor-chefe dela é o pastor Judy Clay, que é da Convenção Batista Brasileira, é um pastor da Convenção Batista Brasileira. Ele organizou esse livro até pelos debates que falamos aqui, pelos problemas que temos visto dentro da nossa convenção. Ele é um livro muito bom, vai tratar do assunto biblicamente, historicamente, e ele é muito contextualizado com o nosso problema. O Judy Clay é alguém que está no nosso meio e que está ali, então, publicando este livro. Então, irmãos que quiserem saber mais, quero me aprofundar no assunto, quero ver mais sobre isto, busque este livro, tá bem? Da Pronobis. É um livro altamente recomendado. Não sei se você já comprou um livro evangélico, espero que sim.
Mas antes dos livros, sempre tem aquelas recomendações dos pastores, né? E vários pastores extremamente conhecidos e bíblicos fazem a recomendação ali. Talvez até vocês conheçam um deles. Este aqui, ó, pastor Leonardo Bedani, da Igreja Batista Itaipu, em Foz do Iguaçu. Ele falou, inclusive, que se você comprar, ele assina ali, ele assina o local da recomendação. Por enquanto é de graça, ele disse. Mas vamos ver o que o pastor Leonardo destacou sobre o livro. Este livro traz reflexões bíblicas, práticas e profundamente necessárias para os batistas brasileiros. Nossa tradição sempre defendeu a Bíblia como única regra de fé e conduta. E este é o convite deste livro, chamar os batistas à doutrina e à prática correta quanto ao ministério pastoral e o papel das mulheres na igreja. Então, gente, assino embaixo do que o pastor Leonardo falou aí. Qual é o nosso objetivo? Qual é a grande verdade dos batistas? Sempre chegar na verdade das Escrituras. Então, esse é o nosso propósito. Creio que este livro pode te ajudar nisso, caso ainda permaneça com dúvidas. E, gente, para finalizar, eu gostaria de trazer 3 implicações do complementarismo. 3 implicações para a igreja. O que essa verdade do complementarismo, do papel do homem e da mulher, das diferentes funções, traz de implicação para nós? O que isso pode falar conosco? E o primeiro, gente, é que o complementarismo assume claramente a nossa necessidade do outro. Vivemos em dias onde, como falei lá no início, o grande discurso por aí é o quê? O discurso da independência. Homem, você não pode depender da sua mulher em nada. Mulher, você não pode depender do homem em nada. E veja, esse discurso é atrativo para o nosso coração. Por quê? O nosso coração é orgulhoso. O nosso coração quer se encher do ego, e como a gente quer falar, eu não dependo de ninguém. Eu sou forte, eu não preciso de mais nada. Isso é o desejo do nosso coração, e esses ensinos muitas vezes tomam conta de nós. Porém, perceba que isso nunca foi o plano do Senhor para a humanidade. Desde a criação, o nosso Deus planejou essa complementariedade. O homem complementando a mulher, um dependendo do outro, em seus aspectos relativos ao homem e à mulher, se complementando para formar, então, a plenitude da humanidade. Esse era o propósito de Deus. Pessoas têm sofrido por abraçarem visões modernas que falam coisas distintas disso. Por exemplo, homens não buscam a ajuda das suas mulheres. Homens têm negado a verdade de que a sua esposa é uma aliada. E homens, em meio às dificuldades, acham que é vergonhoso se abrir, confessar, chorar para sua esposa e pedir a ela que o ajude em meio às dificuldades. Ele tem fugido daquilo que a palavra de Deus diz desde o início. A sua esposa é a sua aliada. Ela tem que ser aquela que é a primeira a saber quando você está em grande aflição. Mulheres também estão aí sofrendo por causa disso. Mulheres não buscam seu marido pelo mesmo motivo, por achar que isso é vergonhoso, que isso a diminui. Mulheres não se sentem bem e satisfeitas em empregos, porque sempre é dito, você não pode ter ninguém acima de você, e você sempre tem que buscar o mais alto posto. E a mulher sempre fica incomodada e se sente diminuída, caso ela não ocupe esse alto escalão no seu trabalho. Mulheres são discriminadas e não se sentem à vontade para dizer que é do lar. Talvez você seja uma que alguém chega para você, o que você faz da vida, o que você trabalha? E sente aquela vergonha, aquele receio de falar, não, eu cuido da minha casa.
cuido dos meus filhos. Por quê? O discurso que é dito por aí é que viver como uma mulher do lar te diminui. É algo que é inferior. Quando, na verdade, vemos que faz parte do propósito de Deus. E é lógico, a mulher pode trabalhar sim, mas ela pode optar por permanecer no lar e cuidar dos seus filhos. É uma função que o Senhor delegou à mulher. Pessoas estão carregando fardos que nunca deveriam colocar nas suas costas. E o complementarismo, essa visão do homem complementando a mulher, alivia este fardo. E é a verdade das Escrituras. Gente, antes de ir para a próxima, só um chamado para os homens, antes que eu me esqueça. Exerçam autoridade, não só em casa, né, sendo o marido que guia a sua casa no sentido espiritual, no sentido de manter o sustento, de protegê-la, mas também exerçam na igreja. A gente abordou sobre o ministério pastoral feminino, e assim, isso não justifica, não é aqui algo que eu estou falando para avaliar o ministério pastoral feminino, mas muito do que a gente vê de mulheres ascendendo a pastoras em igreja é por negligência dos homens no serviço da igreja também. No serviço da igreja. Não é incomum a gente conversar com pessoas e falar, ó, a vida de devoção no lar, leitura bíblica, oração, isso é com a minha esposa. Nossa, ela é aquela que guia o lar, sustenta o lar, quando deveria ser quem? A gente. Não é incomum em reuniões de igreja encontrarmos mais mulheres do que homens. Reuniões que são abertas, que o convite é estendido a todos e mostra o quê? A negligência nossa ao nosso papel. Ao nosso papel. Então assumamos essa responsabilidade no lar e dentro da igreja. Continuando, outra implicação é que o complementarismo reflete a natureza trinitária de Deus. Veja que o Anthony Hoekman vai dizer: a mulher complementa o homem e o homem complementa a mulher. Dessa forma, os seres humanos refletem Deus, que não existe como um ser solitário, mas como um ser em comunhão. Uma comunhão que é descrita em um estágio posterior da revelação divina, como aquela existente entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Quando falamos da Trindade, a gente fala de um Deus que é um em essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, igual em valor. Agora a gente tem no ensino da teologia a economia trinitária, que é o quê? Cada um tem o seu papel. O Pai é o planejador de todas as coisas, esta é a função dele. O Filho é aquele que executa a obra da redenção e vai à cruz e morre em favor do seu povo, é ressurreto. E o Espírito Santo é aquele que aplica a salvação na vida do crente até hoje. O que é isso? É as funções distintas dentro da Trindade. Isso é belo, a gente fala, isso é maravilhoso. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo andam juntos, cooperando com a obra. E aí você já parou para imaginar que nós homens, mulheres, quando exercemos as nossas funções, um complementando o outro, estamos testemunhando de quem Deus é no nosso meio. Isso é grandioso. E por fim, gente, queria destacar que o complementarismo reflete a relação de Jesus e a igreja. E aqui, queria pedir que os irmãos abrissem em Efésios, capítulo 5. A partir do 21. Vamos fazer a leitura desse texto para encerrar a nossa aula. Efésios 5, a partir do 21.
Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Vivam isso, mulheres. Agora, homens, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ainda vocês, homens, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Que possamos viver isso. Quando vivemos isso, testemunhamos do evangelho que conhecemos. Testemunhamos de um Cristo que se entregou na cruz para comprar a sua amada igreja. E testemunhamos de como é o relacionamento da igreja com o próprio Senhor. Maridos, olhem para Cristo e se constranjam com o exemplo dele. Esposas, olhem para a igreja e se submetam em amor aos seus maridos, crendo que é bom testemunho da obra que o Senhor realizou em nosso meio. Que Deus nos ajude a viver esta realidade. Amém?